Em verdade, eu disse, Dark Souls não é difícil. Todos olharam. Eu prontamente proclamei a seguir, e Dark Souls 2 é melhor que o 3. Todos os homens de 24 anos então me crucificaram. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Todo mundo já ouviu essa sentença. Não, pô. É que Dark Souls é difícil, e provavelmente passou simplesmente pelo ar sem ser considerada. Mas, hoje eu venho aqui para refutar todos, e não só explicar por que Dark Souls não é difícil, mas também mostrar pra vocês que, geralmente, na grande maioria das vezes, dificuldade de um jogo é essencialmente um ponto negativo. Para aqueles que não me conhecem, prazer, eu sou o Algoz, amante de jogos ruins que ninguém gosta, Dark Fantasy japonês dos anos 90 e 2000 e um ponderador sobre a cultura gay. Hoje falaremos sobre dificuldade contra Battletoads, Ninja Gaiden, Shinobi e etc. São em suma jogos de extrema dificuldade, certo? Bom, sim, de fato são. Mas aqui encontramos o nosso ponto de partida. O que de fato é dificuldade? O que torna um jogo difícil e por que eu digo que esses são, enquanto que sobre a franquia mais formalmente aceita como o jogo mais difícil de todos os tempos, eu digo que é tão simplesmente fácil? Implicância? Safadeza? Amor? Não! Fato é que a dificuldade, como disseminada de forma uníssona pela comunidade gay, está errada. E com isso, eu quero dizer que o termo difícil é usado de forma equivocada para definir jogos que na dura realidade dependem de tão simplesmente habilidade e tempo para serem amplamente desfrutados. Ou seja, quando falamos de dificuldade, geralmente queremos nos referir ao desafio que algo nos apresenta, e não são sinônimos. E nesse caso, o que é foda seria um jogo difícil? Basicamente, um bloqueio, um jogo que não te permite passar de alguma fase, boss ou inimigo por alguma limitação sua ou que o jogo lhe impõe. Seja um controle horrível, uma câmera disfuncional, uma mecânica burra ou tão simplesmente um bug. Dessa forma, você vai precisar de tempo e esforço não para aprender a jogar o jogo por conta de falta de costume ou uma mecânica complexa, mas sim porque vai levar muito tempo para decorar cada golpe do boss imbecil, cada pulo exato das plataformas de uma certa fase, cada ataque de cada inimigo e qual você tem que matar primeiro, em qual ordem e como. Ou então, simplesmente para resolver um bug. Em suma, podemos definir um jogo difícil como o oposto de uma bicicleta. Sabe aquele lance de você nunca esquecer andar de bicicleta? Um jogo que te dá um bom e justo desafio seria a bicicleta. Uma vez que você pega o jeito, é só aplicar seu conhecimento de mecânica e habilidade com golpes, que pronto, pouca coisa vai te apresentar algum grande problema daqui pra frente. Enquanto que um jogo difícil, geralmente vai ser sempre difícil, a não ser que você se torne um robozinho que faz tudo no piloto automático da memória muscular. Uma vez que isso está explicado, provavelmente te vem muitos jogos na cabeça que se encaixam em um ou outro. Jogos difíceis ou desafiadores. E alguns que podem te confundir sendo na maior parte do tempo um desafio e apresentando uma dificuldade absurda em um momento específico. Sim, porque uma coisa não impede a outra. Dark Souls tem sim muitos momentos difíceis que você vai ter que passar na cabeçada, mas na grande parte do tempo, o jogo todo pode ser queijado se você simplesmente souber o que está fazendo. Não consegue rolar facilmente de um inimigo muito rápido para essa, usa um escudo então. O inimigo te dá IK com magia? Não se preocupe, ataque primeiro. E os exemplos são inúmeros. Eu vejo muita gente taxando os jogos da série Souls como jogos incrivelmente difíceis que, oh meu Deus, eu nunca conseguirei zerar. E acabam nem tentando, sabe? Isso foi exatamente o que aconteceu comigo, e quando eu fui jogar, só joguei com o amigo do meu lado o tempo todo me guiando e majoritariamente matando os bosses pra mim. O jogo todo foi bem simples, mas quando ele saiu do meu lado e eu tive que passar por ele sozinho, eu morri, e morri, e morri de novo, infinitas vezes. Quando eu passei, eu morri pra um monte de boss. Mas eventualmente, em algum momento da minha vida, eu cheguei no final e adivinha? Não foi fácil. Mas porque eu adiei a minha curva de aprendizado só pro final do jogo. Isso me fez perceber, claro, muitos anos depois, o quão fácil Dark Souls era. Simplesmente por ter uma curva de aprendizado justa e que te ensina tintim por tintim como o jogo funciona. A partir dali, você só tem que aplicar tudo que o jogo te ensinou. Qual é a curva de aprendizado de Contra, por exemplo? De Battletoads? Muita gente preza por essa dita dificuldade em jogos, por conta daquele sentimentozinho de superioridade às pessoas que simplesmente se recusam a jogar o jogo ou desistem no meio. Isso faz com que muitos desenvolvedores tentem forçar essa dita dificuldade que não precisava existir em alguns jogos, tornando tudo um tanto
artificial ou frustrante de graça. Às vezes, se acumulando com um monte de outros problemas nesses mesmos jogos e fazendo com que um título possivelmente promissor acabe se tornando esquecível, até mesmo pro próprio nicho. Enfim, o ponto é não estraguem seus jogos e não prezem por dificuldade acima de um bom momento. Claro que todo caso é um caso e eu acho bem justo um jogo ser difícil como Pathologic, por exemplo, em que a limitação da gameplay vai além e se torna uma alegoria a algo bem maior. Mas, convenhamos, quase nunca esse é o caso. Geralmente, é só para agradar essa vontadezinha insignificante por dificuldade que vive em muita gente. É isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha e dá um like. Além desse canal, eu tenho mais 2 e eu recomendo que você verifique-os. Um que eu falo mais sobre jogos, jogando jogos, e o outro que eu falo de animes. Vai sair vídeo lá a partir de hoje. Então vai lá, dá uma olhada, se inscreve e coisa e tal. Tchau.